Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Arley. Vamos aqui dar continuidade aqui ao nosso projeto, né, do iLearn Lab da TechDev, né? Então a ideia aqui é a gente agora fazer o mapeamento das nossas entidades, porque o projeto, a ideia é que permita a gente ter uma tabela de categorias, que seria basicamente uma área de estudos, onde você vai cadastrar lá, por exemplo, permite a gente cadastrar categoria, por exemplo, Java, certificação Java, ou Python, ou lógica de programação, enfim, até mesmo outras áreas de estudo, como história, geografia, e permitirá a gente fazer cadastro de qualquer área de estudo. Então, é semelhante ao que acontece hoje nas escolas que faz os simulados lá preparatório para provas, por exemplo, né? O professor pode gerar lá uma série de perguntas, né, o quiz lá para os alunos irem respondendo e no final ver como é que se saíram na prova, né, no simulado. Então, para isso a gente vai mapear agora as nossas tabelas que a gente vai precisar. A gente vai precisar no início aqui de 3 tabelas, que é a tabela de categoria, a tabela de pergunta e a tabela de respostas. Então, vamos lá. Só um detalhe aqui, ó. No último vídeo a gente já configurou o nosso banco de dados, né? E eu vou executar aqui, ó, para a gente ver o log, tá? Vamos executar aqui, ó. Conectou no banco de dados, tal, né? Aqui ele está falando o seguinte, aqui, ó. Ele está dizendo, ó, que o dialeto, ele não é necessário a gente especificá-lo. Então a gente vai pegar e vai remover isso daqui, ó. A gente não precisa disso daqui. Porém, eu tenho um outro aqui que eu esqueci de adicionar, que é bem interessante a gente ter, que é isso daqui, ó, que é o Spring Data Source. Deixa eu fazer isso aqui, ó, dá um zoom aqui um pouquinho, ó, olha só, dá um zoom aqui, e aí aqui, ó, no zoom a gente vai poder ver aqui, ó, Data Source, Driver, Class Name, e aí a gente adiciona aqui o org, PostgreSQL Driver. Então isso é importante a gente ter no nosso projeto para definir qual que é o nome do driver que a gente está conectando aqui, usando para conectar o nosso banco de dados, tá? Então beleza, vamos lá. Eu irei aqui, ó, no meu Beaver, eu removi todas as conexões para a gente conectar novamente aqui do zero, tá? Como a gente já tem o banco de dados, ó, a gente já tinha criado no último vídeo o banco de dados, então vamos abrir aqui novamente aqui o projeto. Deixa eu só copiar o nome aqui, ó. Então a gente já tinha aqui, ó. Vamos aqui, ó, em New Connection. A gente pode criar aqui direto em Database, New Connection, e vamos selecionar aqui o Postgre novamente. Vamos aqui. O nome do nosso banco de dados agora é esse daqui, né? A minha porta, como eu já tinha mencionado, é 5433. Vocês podem estar utilizando outra porta também. Aqui, então a gente vai aqui, ó. Deixa eu só, eu já coloquei o driver, vamos só parar ele aqui e vamos subir o projeto novamente, para garantir aqui, ó. Pronto, ele não está mais reclamando lá daquelas informações não. Beleza, então tá aqui. Beleza, vamos parar isso daqui agora, vamos deixar o servidor parado e vamos aqui. O que a gente precisa? Vamos criar nossas entidades. O que representa as nossas entidades? Nossas entidades, elas representam aí o mapeamento do nosso banco de dados, representa a nossa tabela no banco de dados. Então, é interessante a gente criar pacotes para a gente separar as nossas camadas da nossa aplicação, por exemplo, Service, Repository, Controller, Model, né? Então, vou aqui, ó, New, botão direito em cima do pacote principal aqui, ó, vou aqui em New, vamos gerar um novo package, vamos dar um para ele aqui, ó, de Model, ok? Aqui, Model. E aqui dentro de Model a gente vai gerar as nossas classes de representação do banco de dados que serão mapeadas. Então, o primeiro aqui vai ser categoria, categoria, nossa classe categoria. E aí aqui, como é que a gente vai dizer que essa classe ela é mapeada com o banco de dados? A gente utiliza o @entity. Observe que é do Jakarta Persistence, tá? Então aqui o @entity. A gente vai adicionar aqui uma table, propriedade table, por quê? Se eu não utilizar o table para eu fazer isso daqui, ó, para eu atribuir uma propriedade name na coluna, o que ia acontecer? Ele iria mapear a entidade aqui e iria criar a tabela lá no banco de dados seria criada com exatamente o mesmo nome da entidade aqui, tá?
Então, vamos criar assim, ó, o name da tabela. Quando eu utilizo @table, eu posso passar aqui a propriedade, por exemplo, name, que eu dou um nome diferente da classe para a tabela. No nosso caso, a diferença aqui é só que será no plural, tá? Categorias. Beleza. Vamos adicionar os nossos campos. Na categoria, basicamente, a gente vai precisar de um campo de ID, que será a nossa chave primária e será auto-incremento, e também o nome da categoria. Então, vamos criar ela aqui, ó, private. Vamos colocar ela aqui, ó, como private, e ela vai ser private long ID. E aí, a gente vai, para a gente dizer que ela é uma chave primária, a gente precisa anotá-la, tá? Anotá-la com o ID. Observe aqui também, ó, do Jakarta Persistence. E aí a gente precisa dizer como que é o formato da geração dela, né? A gente pode utilizar sequence ou a gente pode deixar ele gerar automaticamente aqui, ó, utilizando através do anotação generated value. E aqui no generated value a gente pode utilizar tanto o sequence, que eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal, você pode dar uma olhadinha como é que utiliza sequence, que isso é bastante utilizado, por exemplo, no Oracle também, com sequence, mas você pode também estar utilizando aqui, ó, o strategy nele, com o strategy aqui de identity, que aí ele vai gerar automaticamente e o próprio banco vai ficar encarregado de gerar esse ID para a gente. Quando a gente faz isso, é como se ele estivesse dizendo no PostgreSQL, lá no create table, que aquele campo ID ele vai ser um number e vai ser serial, ou seja, um número serial, sequencial. E aqui a gente vai adicionar o quê? A gente vai adicionar o nome da categoria. Então, a gente vai aqui dar um private string, e aí um private string vai ser o nome da categoria. O auto-incremento está acontecendo aqui, mas vamos trocar aqui, ele dá um nome diferente lá. E aí, beleza, criamos aqui a nossa classe categoria, tá? A nossa entidade. Só que tem um detalhe, a gente precisa adicionar os getters and setters aqui da nossa classe. Lá no início do projeto, na hora que a gente estava criando o projeto, eu adicionei o Lombok. O Lombok permite que a gente utilize anotações para gerar esses getters and setters e os construtores. Isso deixa a classe mais limpa, por exemplo, eu só vou precisar disso daqui e eu declaro aqui, ó, um arroba que é a anotação, né? Data. Observe que vem lá de Lombok. E aí eu posso criar os construtores aqui também, né? Que é o allArgs constructor e o noArgConstructor, ou seja, eu estou criando um construtor passando todos os parâmetros e também um construtor sem nenhum parâmetro, que no caso seria o construtor padrão. Dessa maneira, eu já tenho aqui agora a nossa categoria finalizada, né? O que mais que a gente precisa aqui, ó? A outra que a gente vai ter aqui vai ser também a pergunta. Só que vamos gerar logo aqui, ó, o repository dessa daqui, ó. Vamos gerar logo o repository de categoria, ó. Vamos aqui, ó. Vamos criar um novo pacote. O que é o repository? O repository é o que vai estender do nosso JPA repository, que vai permitir a gente utilizar os métodos prontos do JPA para manipulação de dados no banco de dados. Então a gente vai criar aqui um novo pacote, ó, new. Vamos criar aqui um new package, e aqui a gente vai dar nome para ele de repository, ok, e aqui dentro a gente vai criar uma interface. Então aqui, vamos aqui, ó, new Java class, e aqui a gente marca aqui, ó, interface. Qual é o nome da interface? A gente vai repetir o nome da classe e colocar o repository em seguida, repository. E aí, beleza. É uma interface, essa interface ela vai estender de JPA repository, ou seja, vai herdar o que tem em JPA repository para que permita a gente utilizar esses métodos, tá? Então, para isso a gente faz o quê? A gente dá assim, ó, extends de JPA repository, e aí no JPA repository ele é um generic que recebe a entidade e qual que é o tipo de dados da chave primária. Vou dar um tab aqui para ele fechar o auto-incremento, porém aqui, ó, categoria é a nossa entidade, ou seja, é a entidade que a gente quer dizer que esse repository vai integrar com o banco de dados, né, vai interagir no banco de dados referente a essa tabela, né, a essa entidade, e a chave primária dela é um long, é do tipo long, então, ó, tá aqui do tipo long. Vamos subir aqui, ó, pra gente ver o que acontece, né, ó, vamos aqui subir o projeto, vamos dar um play aqui. Ó, vamos lá. Vamos usar a barra de rolagem aqui para a gente ir aqui para o lado, ó.
o log, ele não deu nenhum problema, tá todo corretinho, beleza? E aí a gente vai aqui agora no nosso banco de dados. Vamos aqui no nosso banco de dados, ó. Aqui dentro, que a gente criou a conexão novamente, ó. Vamos aqui, ó. Eu vou aqui em esquemas. Aqui dentro de esquemas, deixa eu expandir aqui, ó. Eu tenho aqui o nosso banco de dados e eu tenho aqui o esquema public, tá? Nosso banco de dados, nós temos o esquema public e vou dar um refresh, ó. E aqui ele já adicionou para a gente a tabela de categorias, ó. Então ele já criou aqui, ó, os dois campos, um ID e o campo nome. Se eu vier aqui, ó, em DDL, ele mostra para mim o create, ó. Tá aqui como se fosse o SQL que a gente teria que digitar. O próprio JPA já gerou todo o processo, tá? E aí, ó, ele já criou aqui, ó, como um número, né? Um do tipo número. E tá aí a definição dele toda aqui, tá? Beleza. Podemos voltar aqui no projeto. E aí a gente vai fazer agora a criação das outras entidades. Que é a entidade de pergunta e a entidade de resposta. O que a gente vai ter na pergunta, né? Na pergunta a gente vai ter basicamente um ID, a gente vai ter o texto dela e a gente vai ter o relacionamento com a categoria. Então, vamos lá. Vamos criar ela aqui. Deixa eu diminuir aqui, ó. Ó, vamos aqui. Posso parar aqui também, não tem problema, ou deixar rodando. Vamos criar a nova aqui, ó, dentro de moda. Vamos criar aqui um new Java class. E vai ser agora uma entidade chamada de pergunta. Que é que vai armazenar a pergunta, né? Pergunta. Vamos adicionar aqui também, ó. Agora, para ser mais rápido, eu posso vir aqui dentro... Deixa eu fechar isso aqui, ó. Eu posso copiar as anotações, ó, para facilitar. Não tem nenhum problema. Vamos copiá-las aqui, ó. Vou trocar somente o nome da classe, né? Perdão, o nome da tabela, que agora vai ser perguntas. E aí aqui, ó, a gente pode também já aproveitar... Opa, fechar esse repository aqui por enquanto. E pode copiar também isso aqui, ó, que a gente não vai fazer muita diferença aqui. Então, vamos lá. O ID vai ser a identity também. Agora, o próximo campo que a gente vai ter aqui, ó, vai ser um private, também um private, uma string. E aqui vai ser o texto da pergunta, tá? Vamos colocar como texto. Ou seja, o texto da pergunta. Qual que é o enunciado da pergunta, né? Então, beleza. String texto. E aí, a gente vai ter também um relacionamento com a categoria. O que isso significa? Que uma pergunta, obrigatoriamente, tem que ter uma categoria para que, quando eu for fazer uma consulta no banco de dados para, por exemplo, dizer o seguinte, eu quero trazer todas as perguntas que é de certificação Java, por exemplo. Então, eu vou buscar baseada no ID da categoria. Então, como é que a gente trabalha com relacionamento aqui no JPA? A gente declara aqui, ó, vamos aqui, ó, private, também um private. Opa, ele deu outro que eu não queria. E aí eu digo que eu quero um tipo de dado é categoria. E aí vai ser categoria, né? Ou seja, eu estou criando aqui um objeto de categoria. E aqui a gente diz qual que é o vínculo na nossa tabela de pergunta que vai estar relacionado com o ID de categoria. Então, eu digo o seguinte, ó, eu coloco aqui, ó, um many to one, ou seja, estou dizendo que uma categoria, ela poderá ter inúmeras perguntas, tá? Vinculada a ela, tá? Então, eu coloco aqui, opa, ficou many to one, olha só, many to one, e aí eu digo qual que é o join column. O join column, ele vai gerar a chave estrangeira dentro da nossa tabela de perguntas, uma chave estrangeira, que vai ser o ID da categoria, que é obrigatório, inclusive, né? Então, aqui vai ser, ó, um join column, ó, join column. Aqui no join column a gente diz qual que é o nome da coluna. E aqui vai ser o que? Vamos chamar ela de categoria underline ID, tá? Padrão de banco a gente utiliza underline, tá? Não utiliza como a gente utiliza aqui no Java, que é o camel case, né? Então a gente utiliza minúsculo. Então tá aqui, categoria ID vai ser a nossa chave lá. Então vamos salvar isso daqui. Vamos aproveitar e já criar logo também para a pergunta o nosso repository. Estamos aqui em repository, new, aí Java class, vai ser uma interface. E aí a gente vai dar para ele de pergunta repository. Vamos lá.
E aí, que é a mesma coisa, ele vai dar um extend, ou seja, ele vai herdar de JPA Repository, vinculando quem? A pergunta, que é a nossa entidade agora, e que a chave primária dela é do tipo long, beleza? Ó, vamos executar o projeto novamente. Se tiver algum erro em relação ao mapeamento, ele já aparece aqui também, tá? Ó, o projeto foi startado, vamos aqui no banco de dados, e aqui no banco de dados, eu vou fechar essa aba daqui, e a gente vem aqui, ó, vamos aqui no nosso Tables, e vamos dar um refresh. Botão direito, refresh, ó, temos aqui agora pergunta. E aí aqui na pergunta, se eu vier aqui nas colunas, ó, ele criou o categorias ID. Se eu voltar aqui no DDL, na verdade, ó, ele vai dizer que a perguntas é uma constraint, né? Que é desculpa, eu tenho o primary key aqui, que é o ID, e eu tenho também uma constraint aqui de foreign key, que aí ele vai ser a chave estrangeira aqui com o categorias ID, que pertence à nossa tabela de categoria, beleza? Ok, o que mais que a gente vai ter agora no nosso projeto? Vamos aqui, ó. Além disso, a gente vai ter que ter a nossa tabelinha, né, que vai armazenar a resposta. Porque para cada pergunta eu vou ter 4 possibilidades, poderia ser 5, a gente pode definir isso posteriormente, mas a princípio a gente vai deixar 4 apenas, né? A letra A, B, C e D, ou a gente pode adicionar a letra E também, não tem problema. Inclusive isso vai ficar, como já vai ficar no banco de dados, quem for cadastrar vai ser possível ele cadastrar quantas opções ele quiser, né? Então, o que vai ter dentro da nossa resposta, né? Dentro da nossa resposta, a gente vai ter que ter um ID, que também é autoincremento, a gente vai ter o texto da nossa resposta, ou seja, qual é a opção, a gente vai ter um booleano para saber se ela é a resposta correta ou não, né? E aí a gente vai ter também um many to one para pergunta, ou seja, uma resposta ela pertence a uma pergunta, né? Então vamos aqui agora, ó, vamos criar aqui no nosso modelo novamente, ó, um new Java class, vamos dar nome para ele aqui, ó, de resposta. Mesma coisa, vamos aqui, ó, vamos para a gente ganhar tempo também, ó, vamos copiar aqui, ó, as anotações, que são as mesmas. Que são essas anotações? É um construtor, um arroba data, ou seja, anotação data, para ele criar os getters and setters, tudo da nossa classe já direitinho, um construtor com todos os parâmetros, um construtor sem parâmetro, o arroba entity e o arroba table para a gente personalizar o nome da tabela, que aqui no caso agora vai ser respostas, né? Então vamos criar aqui, ó, respostas. E aí o que vai ter na nossa resposta? Podemos vir aqui também, ó, e copiar, que vai ser a mesma coisa aqui, ó. Inclusive o texto, né, ó? Inclusive o texto. Vamos copiar aqui. E aí a gente vai ter aqui, ó, um ID, que também vai ser auto-incrementável, né? A gente não vai controlar ele, o banco de dados vai ficar responsável por isso, né? E aí o que mais? Aqui a gente vai adicionar agora um booleano. Então vai dizer aqui, ó, um private boolean, ó, perguntando se ela é a correta, né? Se a pergunta correta, né? Correta, beleza. E aí ele já vai ter esse campo para a gente verificar automaticamente se ele está correto ou não. Eu esqueci do espaço aqui, ó, correto, né? Se é a resposta correta quando eu estiver cadastrando lá no banco de dados. E agora a gente tem que dizer agora qual que é o relacionamento que a gente tem com a pergunta, né? Porque uma resposta ela obrigatoriamente pertence a uma pergunta, né? Então a gente vai fazer do mesmo jeito, ó, um private, igual a gente fez com a categoria em pergunta. A gente vai criar agora um objeto aqui, ó, de pergunta, e aí a gente vai ter, ó, a anotação many to one e o join column. Então aqui, ó, o join column, e aí a gente vai ter aqui no join column o nome da coluna, que a gente vai chamar ele aqui, ó, semelhante ao que a gente aconteceu lá, o nome da nossa tabela. Se a gente está relacionado à pergunta, então vai ser, ó, pergunta underline ID. Beleza, pergunta underline ID. Então, esses são os campos que a gente vai usar para pergunta, né? Então, a gente vai ter um ID, que é autoincremento, é a nossa chave primária. A gente vai ter o texto da pergunta e a gente também vai ter se ela é a correta ou não, tá? E aqui a gente está fazendo um relacionamento com pergunta, dizendo que cada resposta, ela pertence a uma pergunta. Beleza, então vamos salvar aqui.
Vamos criar também, aproveitar e criar logo o repository também dela. Então a gente vem aqui no repository, botão direito, aí aqui ó, New Java Class, seleciona a interface, porque ela é tem que ser uma interface. Então vai ser a resposta repository. E aí, ela, da mesma maneira, ela vai estender de JPA repository, né? Vai estender de JPA repository. Opa. Interface, extends de JPA repository. E aí, da mesma maneira, ele vem para onde? Para a resposta, né? E o tipo de campo, opa, que eu selecionei ali, deixa eu voltar aqui na resposta, é do tipo long, né? Ele não, dessa vez ele não fez o autocomplete correto. Resposta repository, extends, apontando para a resposta, aqui vai ser um long, né? Vai ser um long, beleza. Ok, então, vamos aqui. Nós já mapeamos a nossa resposta com a tabela de respostas, né? E aí, adicionamos todos os nossos campos aí de relacionamento. Beleza. Vamos aqui, então, agora, e vamos subir novamente aqui o nosso projeto. Vamos ver se não tem algum errinho aqui. Ó, subiu, deu start. Vamos aqui no nosso banco de dados. Vamos aqui, da mesma maneira, dar um refresh aqui na nossa table, né? Tá aqui também a resposta, né? Com os campos, beleza? Agora, só um detalhe aqui, que é o seguinte, ó. Aqui no nosso banco, ele está criando o texto como um varchar de 255, ou seja, ele não iria caber quando a gente colocar um texto maior, não vai conseguir salvar, né? Ele vai dar um erro dizendo que tem mais do que 255 caracteres